Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Analise as sentenças abaixo e assinale a única alternativa correta. 1. Uma função f de a em b é sobrejetora quando, para qualquer elemento y pertencente a b, pode-se encontrar um elemento x pertencente a a, tal que f de x é igual a y. Ou seja, f é sobrejetiva quando todo elemento de b é imagem de pelo menos um elemento de a. Isto é, quando imagem da função é igual a b. Muito bem. Uma função é sobrejetora quando ocorre o seguinte. Vamos até destacar aqui. Se nós tivermos o contradomínio dessa função igual à imagem dessa função, tal função vai ser sobrejetora. Aqui foi dito que o contradomínio é o conjunto B. Afinal, f de a em B, nós temos f de a domínio em B contradomínio. Então, nesse contexto, nós já podemos dizer assim, o contradomínio desta função é o conjunto B. Foi dito também no final da observação que a imagem de f é igual a b. Então, a imagem da função é igual ao conjunto B. Ora, se o contradomínio da função é igual à imagem da função para que a função seja sobrejetora, e se o contradomínio é igual a b, e se ainda a imagem é igual a b, logo conclui-se que o contradomínio da função é igual à imagem da função, que é a condição para que uma função seja sobrejetora. Portanto, a observação 1 é verdadeira. Na sequência, nós temos a segunda observação que diz o seguinte. A função inversa da função bijetiva de reais em reais, f de x igual a 3x, é f menos 1 de x igual a x sobre 3. Pois bem, nós vamos fazer o seguinte. A função f de x nós vamos chamar de y. Então, y vai ser igual a 3x. Quando, entre aspas, trocarmos y por x, é o que nós faremos agora, então vamos escrever x igual a 3y. E isolarmos o valor de y, ou seja, colocamos o 3 dividindo x, vamos ter x sobre 3, que é igual a y. Podemos reescrever, então, esta função como sendo a inversa, y a menos 1, da função original, ou seja, f a menos 1 de x vai ser igual a x sobre 3. Portanto, se compararmos o resultado que encontramos com a afirmação do item 2, vamos ver que ela é verdadeira também. Então, aqui está, a 2, verdadeira. Então, vamos circundar aqui. Assim como a 1 também, constatamos que é verdadeira. Vamos para a afirmação 3. Na afirmação 3, é dito o seguinte. A forma trigonométrica de um número complexo, raiz quadrada de 3 menos i, é z igual a menos 2, que multiplica cosseno de π sobre 2 mais i cosseno de raiz de 3. Muito bem. Então, inicialmente nós já sabemos, por questões conceituais, que essa afirmação é falsa. Mas nós vamos ver qual seria, de fato, a forma trigonométrica desse número complexo. Bom, a forma trigonométrica de um número complexo no formato z igual a mais bi pode ser representada por z igual a módulo que multiplica cosseno θ mais i seno θ. Θ é o argumento deste complexo. Pois bem, vamos procurar então, de acordo com o que foi afirmado no texto do exercício, as informações que nos permitirão escrever raiz de 3 menos i na forma trigonométrica. O módulo pode ser representado pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, sendo que a é a raiz quadrada de 3 e b menos 1, que é o coeficiente de i. Então, o módulo aqui vai ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. Vamos obter, então, o módulo como sendo a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Menos 1 ao quadrado é 1. 3 mais 1 é 4. Então, raiz quadrada de 4 resultará num módulo que vale 2. Então, nós já verificamos aqui que, de partida, o módulo é 2 positivo e aqui nós temos menos 2, o que já nos permite constatar a falsidade da afirmação. Se nós formos em busca também do argumento, nós vamos ver o seguinte. Os dois argumentos deveriam ser iguais.
E aqui nós temos cosseno, e aqui deveria ser seno. Cosseno θ mais e seno θ. Mas indo em busca, só para desencargo de consciência, do argumento nós teríamos tangente de θ, que vai ser igual a B sobre A, em que B é o coeficiente de I e A é o termo, a parte real do número complexo. Se nós fizermos aqui a divisão, vamos ver que B é menos 1 sobre A, que é raiz quadrada de 3. Racionalizando essa expressão, nós vamos ter raiz de 3 por raiz de 3. Vamos ter menos 1 vezes raiz de 3 menos raiz quadrada de 3. 3 vezes 3, 9, raiz de 9, 3. Agora, qual é o ângulo θ que nos fornece menos raiz quadrada de 3 sobre 3? Ora, se nós formos observar aqui, ao marcarmos o plano Argand-Gauss, os números que nós temos aqui, nós vamos observar que nós temos raiz quadrada de 3, que é a parte real, que aqui está, raiz quadrada de 3, menos 1, que é a parte que acompanha o número imaginário i, ou a parte imaginária, menos 1. Então, este número complexo está situado no quarto quadrante. Nesse contexto, então, nós teríamos no primeiro quadrante raiz quadrada de 3 sobre 3, 30 graus. Como é negativo e quarto quadrante, então nós vamos ter 360 menos 30 graus, o que resultará em 330 graus. Então, o argumento aqui é 330 graus. Se nós fizermos ainda o seguinte, convertermos 330 graus para radianos, faremos 330, que multiplica π sobre 180. Ao realizarmos a simplificação, vamos ver que ela resultará em 11π sextos. Nós temos aqui π sobre 2 e raiz de 3 que nem de longe, ou nem de perto, chegam próximos desse valor que nós encontramos. Então, só para concluirmos, nós vamos escrever esse complexo como ele deveria ser escrito. Z igual a 2 que multiplica cosseno de 11π sobre 6 mais I seno de 11π sobre 6, o que já se constituiu numa boa revisão sobre esse tema. Muito bem, vamos continuar então. A número 3 já sabemos então que é falsa. Aí vamos para a afirmação 4. Na afirmação 4 nós temos o seguinte, uma matriz quadrada de ordem n, em que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os outros elementos são iguais a 0, é chamada de matriz nula. Bem, vamos colocar aqui uma matriz 3 por 3 para exemplificar. Todos os elementos da diagonal principal são 1. Então eu teria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Na verdade, esta matriz é chamada de matriz identidade. Para ela ser uma matriz nula, nós teríamos que ter todos os elementos iguais a 0. Portanto, a afirmação também falsa. E para finalizar, a última afirmação fala do seguinte, se trocarmos de posição duas linhas ou duas colunas de uma matriz quadrada M, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior, ou seja, o determinante troca o sinal. Façamos o seguinte, vamos colocar um exemplo bem simples aqui. Vamos escrever aqui um determinante com os elementos, pode ser 2, 1, 3 e 2. Vamos calcular o determinante de onde esses valores vieram, que é de uma matriz 2 por 2. Então, multiplicando os elementos da diagonal principal, 2 vezes 2 é 4. Menos a multiplicação, ou o produto entre os elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1, 3, resultará no número 1. Agora, se nós trocarmos a posição de quaisquer fileiras desta matriz, por exemplo, se nós reescrevermos aqui a segunda linha como sendo a primeira linha, 3 e 2, e a primeira linha como sendo a segunda linha, 2 e 1, e fizermos o cálculo do determinante, vamos ver o que acontece. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, menos 1. Lógico que nós deveríamos generalizar para as matrizes de ordem n, mas este exemplo, para este contexto, para esta questão, já nos basta para concluir que a afirmação é verdadeira. Portanto, nós temos como verdadeiras a afirmação 1, 2 e 5. Logo, a alternativa C é a que se enquadra nos resultados que nós encontramos agora. Ok, galera? Então, com isso, nós concluímos mais um breve estudo
Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!